Obrigada. Vamos lá, pessoal. Então, a gente estava falando, eu perguntei para o Felipe o que ele acha. Se eu dissesse que um paciente tem uma PM de 70, que informação isso traz para a gente? É apenas como é que tá a pressão dentro dos vasos, né? Hum, mas tem muito mais coisa importante além disso. Perfeito. Então, assim, quando você vai avaliar um doente, você precisa ter uma noção mais completa do que está acontecendo, né? Esse indicador sozinho, ele vai te dar pouquíssimas informações da fisiologia atual daquele paciente. Eu posso ter uma PAM de 70 num doente que está séptico, ou eu posso ter uma PM de 70 num doente que está com uma IC aguda. Então, assim, o valor sozinho da pressão arterial, ela me ajuda pouco, tá? A frequência cardíaca, ela me traz uma outra parte dessa história. A fração de ejeção, ela pode me ajudar, mas a gente vai ver aqui bastante no simulador que ela é muito dependente tanto de pré quanto de pós-carga, então ela não é um indicador muito, não é o ideal que a gente utilize para como um substituto de contratilidade. Volume sistólico a gente pode usar, mas ele também depende de pré e pós-carga, então a gente vai estar maturando aqui com vocês quais são as melhores formas, né, melhores indicadores que a gente teria para de fato utilizar para dizer assim, como que está a performance cardiovascular daquele paciente, certo? A gente conhece muito bem, né, a lei de Frank-Starling sobre aquela questão de que na medida que eu aumento a pré-carga, eu vou ter melhores dos índices de função de ventrículo esquerdo, né? Eu tenho certeza que vocês já conhecem a lei de Frank-Starling e que ela se comporta com essa bendita curva aí. Lembrando que essa curva, em geral, ela vem de um valor mais negativo. Alguém sabe me dizer por que ela nasce de um valor negativo, essa curva de Frank-Starling? Ela não sai do positivo 3, do positivo 10, ela sai tipo do -4. Por quê? Quando eu tiver. Aqui, vamos pensar que aqui é débito cardíaco. E vamos pensar que aqui a medida de pré-carga é a pressão de átrio direito. Se a pressão do átrio direito for menos. Desculpa, se eu tiver zero de débito cardíaco. Zero de débito cardíaco vai me dar mais ou menos -4 de pressão de átrio direito se a curva estiver saindo daqui. Vocês concordam? E por que isso vai estar acontecendo dessa forma? Gradiente por retorno venoso? Não, mas isso existe, mas isso não é o que eu estou te perguntando. Estou perguntando por que que essa curva de Frankenstein, ela nasce lá de uma pressão negativa. Porque, gente, se eu parar o coração e eu não tiver débito cardíaco, o que que vai estar dentro? O que que o átrio esquerdo, o que que o átrio direito sente? Pressão pleural. E a nossa pressão pleural, ela é negativa. Certo? Então, vocês têm que entender essa curva pelo que ela está dizendo para vocês. Aqui é uma medida de pré-carga que a gente vai usar a pressão de átrio direito, e aqui, na ordenada, a gente vai ter um substituto de débito cardíaco ou o próprio débito cardíaco, se eu quiser utilizar, certo? Se não tem débito cardíaco, é porque o coração está parado. Se o coração está parado, é claro que ele vai sair, tipo, no -4, porque ele vai estar lendo a pressão pleural, ela vai estar sentindo aquela pressão pleural. Tem que lembrar que eu tenho uma câmera dentro de uma outra grande câmera. E na caixa torácica, que também tem uma pressurização. E isso é um pouco da base das relações cardiopulmonares que a gente vai estar falando em outras aulas também, né? Que é as interações cardiopulmonares. Isso é muito importante que vocês saibam. Não estou falando isso só para confundir a cabeça de vocês. Vai ter muitos momentos que a gente vai precisar dessa informação, tá? Bom, então, seja como for, a gente colocando aqui uma curva de Frank-Starling, colocando aqui uma pré-carga, e aí eu vou chamar de pré-carga, a gente vai já falar sobre isso, o que é pré-carga, que eu ficar falando aqui, pré-carga, pré-carga, às vezes vocês acham isso um conceito completamente etéreo, vocês não conseguem dizer direito o que é isso aí, e eu quero muito exatamente saber se vocês estudaram para que a gente consiga falar aqui e desmistificar alguns conceitos para eles ficarem mais palpáveis, não ficar esse negócio, é uma pré-carga, pós-carga, o que é isso eu não sei, mas eu falo que é bonito, me ensinaram assim. Seja qual for a pré-carga desse coração, um coração que ele é mais efetivo, ele para uma mesma pré-carga, ele vai gerar um maior índice de função de ventrículo esquerdo, seja um stroke work, seja um volume sistólico, seja o que você quiser usar, tá? O mesmo acontece para uma mesma pré-carga, se ele gerar menos débito cardíaco, ele é um coração hipoefetivo. Essa inclinação da curva de Frankenstein, ela depende de 3 coisas, eu quero saber quais são. É para vocês saberem que vocês têm que ter estudado isso aí. Ou seja, o coração ele vai ficar mais laranja, por exemplo, se acontecer o quê? Em vez de branco, ele vai ficar laranja nessa figura se acontecer o quê?
Você está indo nessa linha. Eu quero saber o que que faria o coração que está na linha branca virar um coração laranja aqui. Pode falar, você sabe. Gente, aqui é, pelo amor de Deus, falem. Aqui não é, vocês não estão aqui para dar aula, senão vocês estariam no meu lugar, sentado aqui. Eu quero. Isso aqui é um grupo de estudo. Pensem. Ótimo. Então, se eu diminuir contratilidade, é claro que ele vai ficar hipoefetivo. Mas aí você falou também, se eu aumentar a pós-carga, ele não vai ficar hipoefetivo também? Então, também. Então, essa curva de Frank-Starling, ela vai ficar desviada para baixo e às vezes um pouco para a direita, se eu tiver aumentos de pós-carga, tá? E reduções de contratilidade. A outra coisa que a gente sempre coloca também, que está nos textos, é a redução do lusitropismo, ou seja, um coração que tem uma disfunção diastólica grave. Eu vou mostrar para vocês isso nas curvas PV, isso vai ficar mais claro lá, tá bom? Essa figura é uma figura 2D que não deixa de ser uma curva PV. A gente vai já fazer essa associação entre uma coisa e outra, mas isso aqui é a mesma coisa que a gente vai falar lá, tá? Se eu colocar aqui, ó, um volume sistólico aqui, pré-carga aqui, o coração A, ele é melhor do que o B? Não necessariamente. Uma boa resposta, mas pode ser, mas não necessariamente, né? Perfeito. Porque, resumindo, esse coração ele pode ser o mesmo coração, na verdade, só que às vezes por exemplo, aqui pode ser um IC e eu liguei um vasodilatador e virou um A aqui. Pode ser o mesmo coração. Então, não necessariamente o coração A é melhor do que o coração B. Mas se eu botar stroke work, vocês sabem o que é stroke work? É o trabalho sistólico. Ele é a multiplicação da pressão pela frequência cardíaca, né? Desculpa, eu falei o quê? Pela frequência, né? Não, volume, eu falei frequência, né? Eu sabia que eu tinha falado uma coisa errada. Volume sistólico pela pressão. Então, basicamente, as duas coisas que um coração tem que fazer, ele é o produto dos dois. Então, é claro que o coração A com certeza é melhor do que o B, porque ele desenvolve para um volume sistólico uma pressão maior do que o B. Então, aqui sim, eu consigo dizer que o coração A é melhor que o coração B. E isso tem que ficar claro para vocês, porque no momento que vocês souberem, se conseguirem se desvincular dessa ideia de que o volume sistólico é 60, ou o volume sistólico é 100, o volume sistólico é 100, então o coração é bom. Não, não é bom. Eu tenho que saber que condições eu tenho gerando esse 100. Porque o cara que tem um IC dilatada, que está na fila do TX, às vezes o cara está em casa, ele está fazendo o volume sistólico de 100, às custas de muito remodelamento, né? Às custas dele estar lá torado na angiotensina, na aldosterona, para poder gerar débito, e ele está lá morto quase, coitado, né? Um valsalva mata ele, uma tosse pode matar ele de aumento de pós-carga, brincadeira, tô falando uma brincadeira, claro, mas o cara tem um volume sistólico adequado. Então, esse é um ponto que, se vocês já saírem sabendo isso, para mim já é um grande ganho, desse momento aqui que a gente está tendo, tá? Então, entendam isso. A curva PV, eu tenho certeza que todos vocês já estão bem acostumados, a gente não vai utilizar isso aqui, eu vou usar o simulador para a gente falar um pouco mais sobre isso, então vou pular isso aqui. Aí eu quero falar o seguinte, a gente tem alguns determinantes da função ventricular esquerda. Basicamente são esses quatro, a pré-carga, a pós-carga, a contratilidade e a frequência cardíaca. Essas são as quatro coisas que nós vamos modular num paciente para ter uma melhor eficiência cardíaca. Renan, o que é pré-carga, na sua opinião? Da minha Pode falar qualquer coisa. Luísa, eu acho que sei lá, a quantidade de sangue no coração, não interessa, fala qualquer coisa. Não quer opinar. Você, Felipe R2. Gente, vão falando. Gente, isso aqui é um grupo de estudo. Vocês não precisam acertar, pelo amor de Deus. Isso aqui é um grupo de estudo. A gente está aqui para aprender junto. Fala. Fala, Raíza. Quem quiser falar, pode falar. Gostei. Ó, vocês já estão no ponto certo. É algo no final da diástole está cisto. A quantidade de sangue está errado? Não está errado você falar que é a quantidade de sangue. Em termos de fisiologia, na verdade, em termos de fisiologia, é a carga hemodinâmica ou o alongamento do sarcômero logo antes de iniciar.
E por que que é isso, gente? O que que a gente descobriu pelos estudos lá do Frank e do Starling? A gente viu que a gente tem, não sei se vocês já viram os livrinhos de histologia, as cabeças de actina e miosina, elas ficam meio encavaladas. Então, elas não conseguem se expor adequadamente. Se você alonga essa fibra, você melhora o acoplamento das cabeças de actina e miosina. É óbvio que isso tem um limite. Então, é claro que, de certa forma, a força contrátil, ela aumenta com o alongamento da fibra. Por isso que o pessoal fala que vai melhorar, né, a contratilidade. Só que eu não posso falar em contratilidade se eu mudar a pré-carga. O termo contratilidade, gente, eu só posso falar que o coração, melhorou a contratilidade se eu mantiver a pré-carga fixa. Exatamente por isso, porque senão eu estou roubando. Se eu tenho uma maior exposição de actina e miosina quando eu alongo a minha fibra, então, se eu quiser falar em aumento de contratilidade, eu tenho que manter a minha pré-carga fixa. Certo? Pode falar. Errado falar, pensar, tipo assim, que a pré-carga é uma tensão, é a tensão no início, mas na beira no início da diástole e a pós-carga, a tensão no início da sístole. Eu não vou dizer que está errado, não está errado. Eu estou te passando assim, se você olhar a literatura, tem uns 100 definições para pré-carga. O que eu quero que vocês entendam, que agora eu vou bagunçar um pouco mais a cabeça de vocês, é que eu posso chamar de pré-carga, por exemplo, tanto de volume quanto de pressão, certo? Porque um volume vai gerar uma pressão vai gerar um volume, isso se correlaciona através da complacência ou da elastância, né? Que a elastância é o oposto da complacência. Eu sei que vocês já sabem disso. Então, eu trouxe alguns outros conceitos que eu quero falar para vocês. O pico de geração de força do músculo cardíaco aumenta à medida que a pré-carga aumenta. E isso não significa que a contratilidade aumenta com a pré-carga. Por definição, isso aqui eu já falei para vocês, desculpa. É porque eu anotei aqui algumas coisas e essa aula eu não tive tempo de coisar. Eu quero só ver se eu estou falando tudo que eu deveria. Pré-carga, carga hemodinâmica, isso aqui eu já falei. Tá, isso aqui é legal, ó. E aí, o que eu posso fazer? O substituto da pré-carga no músculo, então, vai ser o volume diastólico final. Vocês concordam, né? Porque, poxa, o volume diastólico final, ele não deixa de ser a carga hemodinâmica que vai estar alongando aqueles sarcômeros e é exatamente o que eu vou chamar de pré-carga. Vai ficar mais claro aqui para vocês. O potencial energético também. Pode ser que sim, mas eu acho que desvia um pouco do conceito mais básico que a gente precisa ter de hidrodinâmica, sabe? Porque nada mais é, gente, do que o alongamento mesmo, aquela carga hidráulica que eu tenho naquelas fibras antes da sístole começar. Aquilo é a pré-carga, que é o que vai fazer, esse alongamento da fibra que vai realmente fazer com que essas actina e miosina, as cabecinhas, elas consigam estar expostas e que eu consiga realmente melhorar ali aquela contratilidade não seria a melhor forma, né? Mas melhorar aquela performance, né? Energética do coração. Só que aí, gente, se eu falar que é o volume diastólico final, aí a Gabi pode falar assim, mas Luísa, eu tenho um doente que tem um volume diastólico final de 200, que tem uma cardiomiopatia dilatada. E aí tem doente que tem uma hipertrófica e o volume diastólico final é 80. Poxa, os dois estão com a mesma capacidade energética e funcionando super bem. A pré-carga deles é super diferente, assim. Então, quando a gente tem geometrias diferentes, condições arquiteturais ali e tamanhos cardíacos diferentes, a gente começa a se questionar. Por isso é que ficou mais difundido a ideia da gente falar de pré-carga como uma pressão. Por isso que a gente fala que a pré-carga é a pressão diastólica final. Só que isso também é falho. E a gente vai ver o porquê. Porque a nossa curva de relação no final da diástole, ela não é linear. Ela tem aquele comportamento meio que é não linear, que ele acaba elevando, né? Aqui no final, ela vai ficando exponencial, mas com volumes diastólicos maiores. Então, se o paciente ele estiver operando naquela parte mais íngreme dessa curva, pode ser que a pressão diastólica final não reflita de verdade como que está essa pré-carga, chamando pré-carga pelo termo que deveria ser, que é mais um volume do que uma pressão, né? Porque fisiologicamente seria mais interessante usar volume, mas nenhum conceito é... Gente, quando você tem um negócio que tem 100 definições, vocês acham que é porque algum deles é bom? Nenhum deles é bom. Então, na verdade, a gente não consegue definir tão bem. Na minha cabeça, isso aqui vem de mim, isso não vem de ninguém. Faz mais sentido chamar de volume diastólico final.
só que faz mais sentido chamar de volume diastólico final estressado, que ainda é um problema, porque dizem, por exemplo, o professor Pinsky, ele fala que, por exemplo, o ventrículo direito opera abaixo do seu volume estressado, porque pode ver que muitas vezes o ventrículo direito está cheio e a pressão de ar direito é 0. Então, assim, a gente... Aqui tem um monte de princípio físico que eu não quero entrar demais para não confundir a cabeça de vocês. Mas eu acho que é isso. Então, aí eu falei então para vocês que tem 2 medidas básicas de pré-carga: volume diastólico final e pressão diastólica final. Onde que eu consigo volume diastólico final? Lá aqui na UTI. Tá bom, dificultei. Mas e a pressão diastólica final? Onde é que eu consigo? Ah, vamos passear, né? Vocês sabem. Hã? Como que eu meço uma pressão diastólica final, gente? Gente, eu vou dar tapa na cara de vocês. O vídeo tá filmando eu falando isso. Gente, qual é a pressão que a gente mede toda hora nos doentes, velho? Para chamar de pré-carga, de medida de pré-carga? PVC. E qual é a medida do ventrículo esquerdo? Qual? É a capilar pulmonar, velho. Não é isso? Então, as medidas de pré-carga que a gente usa pressão. A gente usa PVC e POAP, certo? Como que eu meço o volume diastólico final na beira do leito? Com eco. Vai lá e mede o volume diastólico final do coração. Faz o contorno lá, ó. Pá, o eco vai dar o volume diastólico final. Isso é uma medida de pré-carga, certo? Pronto, agora a gente pode progredir. Beleza, então é isso. É a carga imposta ao ventrículo no final da diástole. As medidas mais frequentes é o volume diastólico final e pressão diastólica final, tá? E aí, outra definição é isso: é a força imposta ao músculo em repouso que o distende até um novo comprimento, que é um comprimento, obviamente, o desejável é que ele esteja alongando a fibra e melhorando ali aquela performance. E aí vem essa pergunta: pré-carga é pressão ou volume? Esse trabalho, por exemplo, ele é um trabalho interessante. Ele mostra que tanto a POAP quanto a PVC, eles falham em predizer as pressões, né, de enchimento ventriculares, a performance cardíaca ou a resposta a fluido. Então, vamos lá, o que eles fizeram? Por exemplo, aqui eu tenho uma PVC e aqui eu tenho o volume diastólico, obviamente aqui é do VD, né, porque é PVC, e aqui é POAP, então aqui é VE. Eu não sei se vocês têm familiaridade com isso, mas um R de 0,03 é um índice de correlação de Pearson muito baixo, ou seja, tem correlação nenhuma, tá? Então, vejam que eu tenho um 0,03 aqui e 0,04 aqui. Então, a PVC e o volume diastólico do ventrículo esquerdo, a relação é boa ou é ruim? Existe ou não existe relação entre a PVC e a POAP e os volumes diastólicos finais dos ventrículos, por esses gráficos que eu mostrei aqui? É péssimo. E o que a gente usa? Vocês já me viram lá na beira do leito fazendo assim um contorno no coração para dizer qual era o volume diastólico final de algum paciente? Vocês não viram, porque a gente no máximo vai usar a PVC e a correlação é ruim. Eu já falei para vocês que, na verdade, o ideal seria usar volume. Só que a gente não tem como fazer isso. Deu para entender isso? Então, começa, número 1, a gente não mede pré-carga direito, na minha impressão, tá? Isso aqui tudo são minhas opiniões, eu não tô aqui para dizer que eu sei mais medicina que ninguém. O que eu posso falar para vocês é o que eu tive acesso à literatura e a minha interpretação. Então, pelo amor de Deus, não vão sair dizendo que só pode ser desse jeito, tá? Então, ao meu ver, a gente já não mede a pré-carga direito, porque PVC já é uma medida meio... E ainda tem mais. Se vocês souberem que a PVC, para a gente medir ela direito, eu tenho que medir a pressão dentro do vaso referenciada pela pressão do entorno. Eu não meço a pressão do entorno, eu só estou medindo com o meu transdutor a pressão que está dentro do vaso. Então, vamos lá, se eu tenho mais 5 aqui, e aqui eu tenho menos 3, a pressão resultante total é quanto? É mais 8. Então, eu não meço direito. Ah, Luísa, não usa PVC para nada? Uso. Eu uso bastante PVC, porque por mais que essa parte de medida de fisiologia ela tenha erros já inatos à sua organização, né, enfim, a própria medida, a gente tem estudos, e é por isso que eu acho que, gente, o que vale na vida é você aplicar
e replicar em estudos, porque não interessa, por mais que a gente já saiba que tem viés na medida, eu sei que, por exemplo, tem choque que a PVC está alta. Não interessa se a medida não é de verdade aqueles 14, se é 20. Mas se o 14 que eu me acostumei a medir, eu sei que isso é uma PVC alta, isso já me aponta para um tipo de choque. Então, eu uso PVC. Agora, eu sei que aquilo ali não necessariamente é o valor que está acontecendo para aquele doente. E tudo bem eu não saber, certo? Porque em medicina, gente, a gente sabe muito menos do que o que a gente acha que sabe. O que nós, da nossa especialidade, a gente nós somos observadores de tendências. E a gente sabe tentar replicar, a gente aprende pelo passado para tentar modificar o futuro. Como todo mundo, né? Acho que toda ciência é assim. Você olha o passado e tenta prever o que vai acontecer no futuro e replicar uma situação que você conseguiu fazer certo. Então, eu uso muito a PVC, eu quero falar sobre isso com vocês no futuro. Eu só quero explicar que existem, vocês como intensivistas, vocês precisam saber que existem limitações a esses métodos de aferição, tá? Como já é muito sabido por todos vocês também, certamente a variação da PVC e da POAP também predizem muito mal uma variação de volume dentro da câmara. Por isso, vocês não podem utilizar uma variação de PVC como marcador de fluido responsividade. Eu tenho certeza que isso está claro e transparente para vocês hoje, com a residência de vocês aqui. Da mesma forma, tem estudos que mostram que a própria PVC ela não prediz muito bem como que está o tanque do doente, se está muito cheio, se está muito vazio. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um déficit ou um excesso de volume circulante efetivo. E você vê que para o mesmo valor de PVC de 10, eu posso estar menos 1.000 depletado e mais 1.500 positivo. Então, assim, a PVC, ela não é um bom marcador. Exatamente por isso, a gente não mede certo, gente. Aí vocês podem perguntar, mas eu gosto de olhar a cava. Aí eu mato vocês, porque se a cava, ela é uma medida indireta de PVC, eu já estou dizendo para vocês que a PVC já tem os problemas dela, gente, é tanta... sério, a evidência já se dilui em partes por milhão. De novo, isso é a minha visão das coisas. Tem gente que gosta de olhar a cava e tá tudo bem, por isso vocês têm que aprender medicina com um monte de gente, vocês não podem aprender medicina só comigo. Eu, Luísa, não gosto de olhar a cava para avaliar a volemia de doente. Por exemplo, se vocês quiserem fazer as avaliações de fluido tolerância, aí tudo bem, eu acho que já tem algum valor a mais. Especialmente se o dente estiver dentro de algumas caixinhas, tá? Mas, por exemplo, você olhar a cava de um dente estubado, gente, eu não sei se vai ter validade nenhuma, honestamente. Porque aquilo ali vai variar. É um conteúdo e um continente. Se o dente estiver fazendo esforço, ele pode estar com a cava pletórica, ele vai colabar essa cava, se ele estiver fazendo esforço respiratório excessivo. Então, assim, se ele tiver aumento de pressão intraabdominal, então tem tanto caveat, como é que chama caveat em português? Erros, não, vieses, não sei se é viés a palavra, mas é isso. Tem tantos problemas que eu acho que tem coisas melhores para a gente fazer. Mas isso aí é matéria para uma outra aula, inclusive eu vou dar aula de fluido e responsividade do Formamib em setembro, e aí a gente deve estar falando um pouco sobre isso. Bom, então é isso, PVC está claro e transparente na literatura que a PVC, por exemplo, ela não consegue dizer se o paciente é fluido responsivo ou não, tá? Bom, aqui a gente começa a entrar naquelas curvas lá. Nós temos duas curvas, a curva PV, ela vai estar contida dentro ela é um laço, né, assim, dentro de duas curvas. A curva da função ventricular, a curva de função diastólica e a curva de função sistólica. Perfeito. Teve um cara chamado Suga, que inclusive é o pai dessa parte aí de medicina, dessa parte hemodinâmica avançada, com uso de curva PV, é o Suga e o Sunagawa, são dois japoneses. E ele começou a fazer alguns experimentos na década de 70, e aí, ó, bem interessante uma coisa que ele fez. Ele pegava a aorta, sabe? E ele clampeava a aorta de uns bichos. E ele só aumentava o volume diastólico final. Quando eu aumento o volume diastólico final, eu estou modulando a pré-carga. Então, ele ia mudando a pré-carga dos bichos e a aorta ficava clampeada e ele via qual era a pressão sistólica que essa aorta atingia, né? Que esse coração atingia. E ele viu que
para o mesmo coração, só mudando a pré-carga, isso caía em cima dessa curva aqui, ó. Sempre caía aqui. Formava uma linha. Então, daí nasceu essa ideia de comportamento no final da sístole dos corações. E essa é a ideia de elastância final ventricular. Por que é final, hein? O que é final? Por que eu chamo de elastância final do ventrículo esquerdo? Vocês conseguem pensar o motivo? Vocês já ouviram falar de elastância tempo variável? Mas eu tenho certeza que vocês sabem que o coração da gente sai de uma elastância baixa, porque ele alberga um monte de volume, e a pressão sobe bem pouquinho, pressão diastólica sobe bem pouquinho, né? Na hora que eu tô ali na minha diástole. Para uma condição de elastância máxima. Então, na verdade, o que eu tenho é uma elastância tempo variável. E se vocês pararem para pensar, e agora vai bagunçar a cabeça de vocês, porque a minha bagunçou quando eu ouvi isso a primeira vez, foi quase assim, um tempo não existe, sabe? Albert Einstein. É que, na verdade, Frank Starling só existe por causa da elastância tempo variável. Eu vou explicar isso já já melhor. Mas o que eu quero dizer com isso? O coração, ele tem um tempo até é o TES, Time and to End Systole. Então, eu tenho um tempo até eu chegar na minha elastância final ventricular. Então, eu saio da minha elastância, do meu comportamento durante a diástole, que eu tenho uma elastância baixa. Lembrando que a elastância é a capacidade de gerar pressão para um determinado volume diastólico final, isso no contexto de fisiologia cardiovascular, tá? Para uma elastância final máxima, que é essa aqui que o professor Suga conseguiu replicar, clampeando a aorta e mudando a pré-carga. Todo mundo comigo até aqui? Massa. Eu buguei, assim, pensando aqui em pré-carga e questão de volume. O principal determinante é o reforço venoso, tá? Sim. E você tem... Não. Eu vou te provar isso depois, nas próximas aulas. Aliás, sim, não deixa de ser. Eu sei que isso aí não é, pré-carga não é igual a retorno venoso. Eu sei. Não, mas você tá certa, sim, por um lado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pensa na forma. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai te esclarecer. Se eu tiver um coração, que eu tenho um IC, eu tenho... O cara acabou de infartar, ele queimou o ventrículo esquerdo todo, o VD tá bom. Como que você acha que vai estar a PVC desse paciente? Vai estar baixa. Ele vai estar com... E vamos pensar que esse cara era um Takotsubo, na verdade, não teve nada de infarto. A função ventricular dele normalizou. Como vai estar a PVC dele 2 dias depois? Esquece, eu não fiz desafio volêmico. Como vai estar a PVC dele? Vai estar do mesmo... Vamos pensar em números. Pensa que estava em 3. No dia que ele estava lá com o Takotsubo dele, estava em 3 a PVC. Hoje, você esquece fluido. Você não fez fluido. O balanço dele ficou zerado nos últimos 2 dias. Como vai estar a PVC hoje, agora que a função ventricular melhorou? Vai estar maior. Porque chegou mais sangue lá. Então, ela sobe. Não é porque eu não tenho disfunção de VD aqui, não tem nada a ver com VD. Mas a PVC vai aumentar porque o retorno venoso aumentou. Certo? Porque uma boa parte desse volume, dessa volemia, estava contida onde? No pulmão. Estava aprisionado no pulmão, o coração estava em falha. Então, não tinha PVC tão alto assim. A não ser que eu comece a ter aumento de resistência vascular pulmonar e tal, aí chega lá na PVC. Mas uma coisa que tem que ficar claro para vocês é isso, a PVC muitas vezes ela aumenta. E a PVC aumentar não é sinônimo de falha cardíaca. Às vezes é porque o retorno venoso melhorou, o dente está melhor. Exatamente, teria que estar diminuindo, tipo, mandando para frente, né? Mas ela está mandando para frente. A PVC ela é falha. Lembra que a gente falou sobre as falhas da aferição? Como é que eu sei que ela está mandando para frente, Gabi? Porque num doente desse, você vai estar com swangans, você vai estar vendo débito cardíaco, você vai estar vendo SVO2, você vai estar vendo lactato. Eu sei que está mandando para frente, mas a PVC vai ter subido porque o retorno venoso melhorou. Antes, esse coração, ele não jogava nada para frente, não chegava direito lá. Então, a PVC estava baixa. Eu vou te mostrar isso no simulador. Mas deu para entender? Isso respondeu a tua pergunta? Não. Não. Tem a parte vulga, é que e a principal determinante do pré-carga é o retorno venoso. E a gente está usando meio que pré-carga como PVC. A forma do retorno venoso tem a versão externa, tem a PVC sobre a resistência. Resistência ao retorno venoso. Mas então,
como que a gente... Aí, beleza, não tem como medir a pressão média sistêmica, a gente... Tem sim. Não tem, mas na... Mas você vai supor que é 10, mais ou menos, né? E se o paciente é muito pressurizado? E não, tipo, a fórmula do retorno. Eu entendi o seu ponto, mas você... Não, você não vai calcular o retorno venoso. Aqui a gente te ensina a equação do retorno venoso para que você desmistifique essa história de que PVC boa é PVC alta. Porque a PVC, na verdade, ela é a pressão de saída. Na prática, essa da PVC não é totalmente legítima e que dá para calcular isso. O que dá para calcular é a PVC. É o que você tem em qualquer catéter central. Para que você vai usar a PVC? Número 1, é para saber. Não é nem fluido tolerância, porque ela também só te mostra o que está dentro do vaso, ela não te mostra o entorno. É para diferenciação de tipo de choque. Sim. E para olhar um Kussmaul ali na beira do leito, porque se o paciente inspira e a PVC sobe, esse cara está em corpo pulmonar. Então tem alguns usos, sim. Sabe? E outra, para avaliar a sua terapia. O cara estava com a PVC de 20 e é um tamponamento cardíaco. Agora, todas as pressões, por exemplo, você sabe que no tamponamento cardíaco, se não sabe, está sabendo agora, as pressões, normalmente se equivalem. Então, a pressão da artéria pulmonar diastólica, a POAP, a PVC, elas ficam meio parecidinhas. A diferença é pouca entre elas. Então, velho, eu não tenho um Swan-Ganz, eu tô sabe, tô em Campo Maior, uma cidade do interior do Piauí. Tô em Campo Maior, que é uma cidade do interior do Piauí. Velho, uma PVC já vai te ajudar, porque na hora que ela começar a cair, eu tô monitorizando alguma coisa. É falho? Mas é uma janela lá dentro. Bem como, gente, qual é a janela que a gente usa no neurocrítico? A pupila. Gente, é isso que a gente tem em medicina. A gente tem janelinhas e a gente fica fazendo um monte de... A gente presume um monte, quando na verdade, a gente deveria ter mais dúvida. É por isso que eu falo para vocês. A minha função aqui é fazer vocês terem dúvida. Quem tem muita certeza é um péssimo médico, na minha opinião. Porque, gente, a gente só tem dúvida. E médico universitário também não tem. Tem, velho, tem. Porque, para mim, a pessoa que tem muita certeza, ela não estuda, porque quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu sei nada. Porque eu fico olhando e digo, valha, meu Deus, então a gente já mede errado, a gente já mede impreciso, e a gente fica, sei lá, querendo, sabe, ter 1000 conclusões em cima de um dado que... Quando vocês estudarem um pouco mais sobre resistência vascular pulmonar, vocês vão ver que, velho, a gente sabe muito pouco. Circulação encefálica, por exemplo, que é cheio de fenômeno de resistor de Starling, velho, é bizarro aquilo ali. Então, é um mundo de desconhecimento em cima de desconhecimento. Então, eu acho que a gente precisa ter muita cautela na hora de ficar tomando tantas... Luiz, então a gente não sabe de nada, vamos ficar todo mundo depressivo. Claro que não, a gente vai... Por isso que eu tô falando para vocês, as mãos mais seguras ainda é a da ciência. Usa os RCTs, porque se deu certo por alguma coisa. Pode até ser que o que você fez estava errado, mas eu consegui replicar. E eu aceitei um erro de até 5% daquilo ali, de um resultado igual aquele, ou mais extremo, e ele parece que deu certo. Especialmente por isso é que só deveria mudar a nossa conduta, gente, não só um RCT, de preferência mais de um RCT com meta-análise. Por quê? Porque é exatamente isso. Eu estou cada vez reduzindo a minha chance de estar caindo no acaso, que eu acho que a gente cai muitas vezes. Bom, então, na curva PV, como é que eu consigo ver uma variação de pré-carga? Seria isso aqui, né? Basicamente, o volume diastólico final vai sendo alterado, e eu vou vendo, gente, que a pressão desenvolvida máxima, ela diminui à medida que eu reduzo pré-carga, bem como ela pode aumentar também se eu aumento a pré-carga, certo? Dá para entender isso aí, né? Então, não sei se vocês sabem, mas essa distância é o volume... Essa distância é o quê? O que é isso aqui, ó? Eu tô apontando. O que é isso aqui? Perfeito. Desse laço menorzinho, né? E esse aqui qual é? Pode falar. Esse aqui é qual volume? Esse. Esse aqui é o volume sistólico final. O que é volume diastólico final menos volume sistólico final? É o volume sistólico ejetado. Então, essa distância é o volume sistólico da curva PV, tá? E aí a gente tem esse comportamento aí da curva diastólica, né? Essa relação diastólica, a gente tem esse comportamento. O V0 é o volume não estressado, tá?
A partir daqui, a gente tem pequenos aumentos vai ganhando volume, né? E vai tendo pequenos aumentos de pressão. E aí você vê que tem um momento que essa curva ela vai ficando mais íngreme. Ela não tem um comportamento linear. E por que isso acontece, hein? Por que ela não fica aí aceitando o volume o resto da vida e sem aumentar a pressão? A cristal é exatamente essa mesma curva, só que Mas isso aí é o nome é o famoso coincidência. Aqui é outra coisa. É o famoso coincidência. Não, sério mesmo, não tem, assim, matemática. não vejo tanta relação aqui, não. Não posso estar enganada, mas não tô vendo muita relação aqui, não. Bom, vamos lá, gente. Por que isso aqui acontece? Por que, de repente, essa curva ela fica mais íngreme a partir de um determinado volume? Aqui, lembrando que sempre se é a relação PV, aqui é P e V. Então, aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou aumentando o volume. Por que essa relação da diástole ela fica mais íngreme em volumes mais altos? Raíza, o que você acha? É o limite do volume para gerar essa pressão de extensão da. Perfeito. O que mudou aqui? O que mudou aqui? Lembra que a gente conversou sobre complacência? Aqui eu tinha uma determinada complacência. Essa complacência, claramente, ela mudou. Porque agora, com pouco aumento de volume, eu aumento muito a pressão. Então, o que está acontecendo aqui nesse extremo? Eu tenho uma perda da complacência da câmera. Ou seja, o comportamento do ventrículo na diástole, o ventrículo ele é feito para receber aquele volume sem subir as pressões. Porque ele tem que receber volume de uma câmara de pressão baixa, chamada átrio. Então, o ventrículo, se ele tem que estar numa pressão mais baixa que o átrio, vocês concordam, né? Porque só vai ter fluxo se tiver diferença de pressão. Então, o ventrículo, se ele tem que receber fluxo de uma câmara que tem pressão baixa, ele tem que ter pressão baixa. Então, ele é uma câmara de complacência alta ou baixa? Como que é a complacência do ventrículo na diástole? É alta ou baixa? Alta, Felipe? É alta ou baixa a complacência do ventrículo na diástole? Isso aqui é o exercício. Nós vamos ficar craque até vocês irem para a prova de título e vocês não terem um pingo de dúvida. Não, peraí. É porque eu troco, toda vez eu troco. Não tem problema, mas você já deu sua resposta. É porque complacência é complacente, é fácil. Então não para. Toda vez eu faço. A complacência do ventrículo na diástole é alta ou baixa? Carol? Complacência é alta. Ela é alta. Eu tô confundindo vocês. Você tá certo, Felipe. Ela é alta. A elastância é baixa. A elastância é o oposto. A complacência é alta. Porque o que é complacência? É a variação de volume. O que é o conceito físico de complacência? É quanto eu vario de volume para 1 centímetro de água de variação de pressão. Isso é complacência. Certo? Aqui, eu tô tendo uma câmera que ela aceita muito volume e a pressão não sobe. Então, ela é bem complacente. Ela é uma mãe. Só que tem um limite, gente. O limite é por 2 motivos. Aliás, 3. Tem um pericárdio, que não é completamente distensível. Tem um citoesqueleto ali ao redor. Que o pericárdio, ele já é meio... Ele forma ali um invólucro que ele não permite esse coração ser distendido eternamente. Eu tenho um citoesqueleto cardíaco e eu ainda tenho 2 almofadonas lá chamadas pulmões. Certo? Então, isso diminui a complacência da câmara. Vocês sabem qual é a causa mais comum de perda de disfunção diastólica de ventrículo esquerdo? Eu dou R$200 para quem acertar. Eita, calma lá. Agora vai. Eu dou R$200. Essa pergunta foi feita para mim pelo parque, eu obviamente errei. Não. Você errou. Qual que é a pergunta? Não, qual é a causa mais frequente? Qual é a causa mais frequente de redução de complacência ventricular no dia a dia? Disfunção ventricular, de disfunção diastólica, de redução de complacência do ventrículo. Qual a causa mais frequente?
Vai, quem mais? R$ 200. Quem é mais frequente? É pericardite ou miocardite? Dia a dia, todo dia com acidentes. Eu não vou falar mais, porque, enfim, tá valendo R$ 200. Acertou, tá? Não, eu vou encerrar aqui as tentativas. Gente, literalmente você ter ventilação com volumes pulmonares altos. É a mais comum. Porque tá lá, são 2 impeditivos a mais para essa distensão. Então, a complacência fica um pouquinho pior do ventrículo. Essa é a causa mais comum. E é para vocês verem, gente, que medicina tudo conversa. Tá tudo conversando ali. Tem nada que. É por isso que nós, intensivistas, a gente é médico de verdade. A gente nunca vai olhar um órgão só. A gente tem que entender o tal do crosstalk, que é um saco. Mas é a nossa função. Aqui eu não quero ninguém se sentindo mal porque não sabe o efeito colateral do novo MAB da vida. Vocês têm que saber fazer é ventilar um dente direito, obviamente fazer os procedimentos de vocês direito, entender um pouquinho de fisiologia. O resto vai vindo, esses penduricalhos vai vindo com o tempo. Foquem no básico, que vocês vão sair bons intensivistas. Bom, eu tô demorando muito. Bom, o que eu quero mostrar aqui? Ah, tá. Isso aqui é interessante, ó. Então, por exemplo, você vê que nesse caso aqui, deixa eu botar aqui minha. Como é que eu faço para botar aquela apontador? Tá aqui. Ó, gente, vocês estão vendo essa curva aqui de comportamento no final da diástole? Vocês estão vendo que o que está mudando aqui, hein, nessas curvas PVs? Hein, meu grupo de estudo? O que mudou aí nessa curva PV? Mudou pós-carga? Ainda nem falamos de pós-carga, então não mudou, né? Mudou pré-carga aqui. Mas vocês viram que a pressão mudou muito pouco? Olha o tanto que essa pressão mudou, galera. Ó, a Carolina. Carolina não tá prestando atenção. Vou pegar a seu na tua orelha. Ó, Carol, você vê que a pressão, olha o tanto que a pressão mudou e olha o tanto que eu mudei pré-carga nesse paciente. Ou seja, isso aqui é um coração saudável, gente. Eu tenho grandes modificações de pré-carga, mas a pressão não muda muito. Isso é o que tem que acontecer. Ou seja, o doente não entrou em edema agudo de pulmão porque eu dei volume para ele. Tá entendendo? Porém, se o doente tivesse a relação dele, a curva dele fosse aqui, mano, se tu jogasse ele para cá, ele já tava em edema agudo de pulmão, ele já beirou ali os 18 de POAP. Hã? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, é isso aqui, ó. O cara que tem esse tipo de curva, de comportamento de função no final da diástole, mano, tu dá 15 ml de volume, tu traz ele para cá, ele vai para 25 de POAP. 25 de POAP é edema agudo de pulmão. Qual é a pressão, normalmente, que a gente costuma dizer que dá edema agudo de pulmão? Qual é a pressão? É mais ou menos acima de 18. Tanto é que é por isso que a gente fala isso da ARDS, né? Mas é claro que vão ter pacientes que, às vezes, têm em situações diferentes, né? Aí agora a gente vai falar de pós-carga. O que é pós-carga? Renan. O Renan não quer falar. Você tem que falar, não, Lisa. O Renan tá distraído. Gente, Vou tentar hoje. Aí depois tu reclama, né? Que não tem aula, que isso. Eu só tô. só fala o que é pós-carga. Não tô num dia assim, 100% pra Cara, eu virou um momento. Pra ser arguído. É isso, gente. Você entendeu tudo. Tá bom. Não, e eu também não tô aqui para poder fazer ninguém se sentir mal. Você vai falar se você quiser, tá? Mas eu quero que vocês entendam que isso aqui é um grupo de estudo. Vocês não estão aqui para dar aula, senão vocês estariam no meu lugar. Não, mas eu tô tendo tudo. Parabéns. Nath, o que seria pós-carga no seu entendimento e não interessa. Você pode falar até. Ah, Luiz, eu acho que é a pressão arterial. Qualquer coisa, pode falar. Pensando aqui no que vem depois da cista, né? Quando eu tô pensando em pressão, então, tipo, eu tenho aqui o volume diastólico final, pensando aqui que eu vou jogar para frente aqui que vai ser efetivo. Tô pensando, então, por exemplo, vem na cabeça do preço pós-carga, por exemplo, resistência vascular, sistêmica, eu penso nisso, entendeu? E você tá certa, mais ou menos. Porque o que acontece? Esse assunto eu adoro, vocês sabem, né? Mas é uma merda, porque, nossa, esse vídeo vai ser impublicável, né? A pessoa fala um monte de asneira. Tá. O que acontece, gente? Qual é o conceito que eu gosto de pós-carga? É tudo que se opõe à ejeção ventricular. Gente, ele é simples, fácil de decorar, e ele faz com que todos vocês consigam
entender de forma bem simplista, dá para explicar para uma criança de 5 anos. É tudo que se opõe à ejeção do ventrículo. Tá. Olha essa figura aqui interessante. Pensa aqui que eu tenho uma fibra que está sendo esticada, ela tá pendendo aqui de uma estrutura. Essa fibra, esse alongamento dela, logo antes dela se contrair, é a pré-carga, certo? Beleza, aí eu coloquei 2 suportezinhos aqui, que é para ela não estirar um pouquinho mais. E agora eu botei uma carga abaixo da fibra, ou seja, na hora que ela for contrair, ela tem que contrair também puxando aquela carga. Isso é a pós-carga. Então, essa figura, para mim, é brilhante para que a gente consiga entender o que é uma pós-carga. É tudo que se opõe à ejeção do ventrículo. Vocês foram ensinados a pensar em resistência vascular periférica. Porque eu imagino que vocês pensam assim, poxa, eu tenho um coração que é uma bomba, eu vou lá, eu empurro um volume sistólico e eu tenho uma resistência vascular periférica que, obviamente, quanto mais fechado tiver, maior a carga para esse coração conseguir jogar para frente o seu volume sistólico. É isso que vocês fizeram, vocês não estão errados. Aonde é a resistência vascular periférica? É na aorta? A aorta tem resistência? Não tem, velho. Cadê a resistência na aorta? Não tem resistência, lá tem complacência. É por isso que o termo correto é impedância. A resistência toda está nos esfíncteres pré-capilares. A única coisa que fica fazendo isso aqui, ó, que a adrenalina vai lá e fecha, são os esfíncteres pré-capilares. Então está longe dos grandes vasos. Os grandes vasos, eles são capacitores. Então, na hora que o coração ele joga aquele volume sistólico para frente, a aorta ela dilata e alberga levemente ali, ela ganha uma energia potencial aquele volume. Porque se isso não acontecesse, a pressão diastólica da gente era 0. 0 não, né? Era a pressão, enfim, diastólica final lá, sei lá, pressão do ato esquerdo, 12. Só que a aorta se comporta como um capacitor, né? E eu fechei aqui a válvula aórtica está fechada. Então, o que vai acontecer? Na hora que não, na verdade ia ser 0 mesmo, né? Porque a válvula aórtica está fechada, então não tem conexão aqui. Eu acho que ia 0 mesmo a pressão, porque pensem comigo. Na hora que eu faço a minha sístole, eu tenho uma dilatação ali daquela aorta, ela ganha energia potencial. Na hora da diástole, ela volta. Ficou em um momento 0. Ela vai devolvendo aquela pressão elástica. E aí, essa pressão elástica vai ser a pressão diastólica da gente. Se isso não acontecesse, eu só ia ter pressão no momento da sístole. Na diástole, a pressão ia a 0. E o corpo é tão fabuloso, é tão lindo pensar isso, que isso ajuda, porque a gente tem a tal das ondas de reflexão, vocês já me viram falando disso. Na hora que eu bato em regiões de mudança de impedância ali nos vasos, uma onda mecânica, ela volta e ela se soma nessa pressão. Isso normalmente acontece aonde? Na diástole, para aumentar a perfusão da coronária, que é para a gente não ficar tão desassistido assim. Olha que coisa linda, né? Então, aqui eu já expliquei para vocês, eu demorei muito para entender isso, e ninguém me explicou isso, que eu sou uma pessoa muito, tenho mente de engenheiro, então assim, eu ficava, meu Deus, como é que pode? Deve ter um jeito melhor de entender isso e tal. E aí eu fui estudando, eu tive muito trabalho para entender o que era impedância, porque ninguém me explicava, porque é um conceito da física elétrica, ele envolve além do conceito de resistência, ele envolve o conceito de reatância indutiva e reatância capacitiva. Mas para não fazer vocês ficarem bravos comigo, é muito simples, gente. É só pensar assim. Não, velho, pensa assim comigo. Eu estou ejetando contra uma estrutura complacente. Vocês acham que essa estrutura não vai se opor de jeito nenhum à minha ejeção? Claro que ela vai se opor à minha ejeção. Então, essa conta, ela entra. Aquelas ondas que estão indo e voltando lá, de reflexão de onda, isso não conta para a minha pós-carga? Conta! Então, por que eu não posso somente falar que é a resistência vascular periférica? Porque tem um conceito que alberga esse conceito melhor, chamado impedância arterial, que é um parâmetro que é a soma de tudo que se opõe à ejeção do ventrículo. Aí ele vai incluir a resistência vascular periférica, as reflexões de onda que estão voltando e fazendo com que o ventrículo tenha mais dificuldade de se ejetar, certo? A inertância, o que é a inertância? Tá aqui um monte de sangue aqui, ó, na coluna, na aorta. Eu tenho que fazer primeiro essa coluna de sangue andar, não tenho? Isso é pós-carga, o nome disso é inertância. Isso vem da física. Vocês estão entendendo? Então, é por isso. E outra coisa, o que é resistência? O que é qualquer resistência?
Resistência é a perda de pressão de um sistema para gerar fluxo. Isso é o conceito físico de resistência. Vocês conseguem entender que resistência subentende que eu tenho um fluxo fixo? E eu não tenho um fluxo fixo, nosso fluxo é fásico. Então, eu não posso nunca pensar que é só a resistência vascular periférica que vai definir a pós-carga do coração, porque nós estamos num sistema que ele tem um fluxo fásico. É assim, ó, volume sistólico, aí a aorta vai lá, distende, capacitor, joga para frente e continua, certo? Então, eu não tenho esse fluxo contínuo para eu chamar só de resistência. Acho que ficou claro agora, né? Então, acho que pós-carga é um conceito que eu acho que agora não vai ter mais dificuldade para vocês, eu espero, né? Se eu tiver feito meu trabalho bem. E aí eu pergunto para vocês, eu posso utilizar o valor absoluto de pressão arterial como um substituto de pós-carga? Por que não? Mas você já ouviu alguém falar isso? Ah, mas a pós-carga deve estar super elevada. Olha esse coração, a pressão está 180, essa pós-carga está alta. Já ouviram alguém falar isso? Não é isso? Aí, ó, vamos lá. Ó. Por exemplo, aqui, essa figura, ela desmistifica isso, na minha opinião. Porque, por exemplo, aqui, ó, eu, eu vou já mostrar para vocês o que é a pós-carga aqui na curva PV. Mas aqui eu mudei o quê? Aqui eu mudei só para carga e a pressão mudou, velho. Aqui eu não tive mudança nenhuma de pós-carga. Aqui eu não tive mudança de pós-carga. Eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é eu mudando só a pós-carga. A pós-carga vai ser, é como se fosse uma linha entre o volume diastólico final e a pressão sistólica final. Isso é a pós-carga, que é a elastância arterial, que a gente vai chamar, tá? Então, aqui eu tô mudando só a pós-carga. Vejam que o volume diastólico final tá meio que fixo. Gente, isso aqui tá caindo na MIB todo ano, tá? Eles mostram essa figurinha e dizem assim, o que é que variou? Aí vocês têm que dizer, pós-carga. Aí eles mostram essa figurinha aqui, ó, e diz o que é que variou? Aí você vai dizer, pré-carga. Então, isso aqui não sou eu enchendo o saco de vocês, não, tá? Isso aqui vai ser cobrado. Beleza, então percebam que chamar a pressão arterial de pós-carga é um conceito incompleto. Só que agora eu não estou aqui para facilitar a vida de vocês. Vocês lembram do Laplace? Quem lembra do Laplace? A tensão transmural ela é definida como a multiplicação da pressão pelo raio, dividido pela espessura, né? E aí, pessoal, então, por que que eu estou trazendo isso aqui, né? Porque Laplace, ela é uma das formas como a gente consegue definir pós-carga. Por essa equação, o que é que eu quero que vocês tirem dessa equação? O ventrículo, ele se descarrega durante a sístole. Quanto que é a pressão diastólica da aorta? Normal, gente. 70, 80? Ela vai para quanto? 120, né? Sobe uns 50 milímetros de mercúrio. E o raio, hein? Ele vai para. Como é que se comporta o raio do ventrículo durante a sístole? Ele vai para 1/3. Não é isso? Ou seja, a tensão transmural diminui. Então a pós-carga cai com o ventrículo se descarregando de forma adequada. Deu para entender isso? Por que que a pressão diastólica alta é pior para o doente? Se vocês encontrarem um doente que tem uma pressão 160 por 120, eu posso garantir que ele é mais doente do que um cara que tem 160 por 90. Porque esse coração com certeza vai remodelar, porque a tensão transmural de um raio grande desse, a longo prazo, é muito pior. Então, esse doente, ele é pior. A hipertensão diastólica, ela é muito pior para o coração. Eu não estou falando, por exemplo, para risco de infarto, ou para AVC, sei lá. Pode ser que isso aí seja outro raciocínio. Para o raciocínio da hemodinâmica, do ponto de vista cardiovascular, a hipertensão diastólica, ela é pior e está explicado pela lei de Laplace. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que o coração, ele se descarrega durante a sístole. O raio, ele vai cair para 1/3, 1/4. E a pressão só sobe de 80 para 120. Então, ele se descarrega durante a sístole. Então, ele diminui a sua pós-carga durante a sístole. E isso é lindo, gente. Isso é lindo. Isso é medicina aplicada, é hemodinâmica aplicada. E eu preciso que vocês entendam isso, sabe? E é por isso também que a IC sistólica, ela vai responder tão bem a vasodilatador. Porque não vai cair o raio, gente. Então, eu preciso mexer na pressão. Então, eu preciso baixar a pressão, porque o raio não vai cair. A pessoa que tem uma IC dilatada,
Vocês acham que com a fração de ejeção de 15, vocês acham que o raio cai na hora que ejeta? Não, então eu tenho que baixar a pressão, porque é a única forma de eu reduzir a tensão nessa parede, que é diretamente proporcional ao gasto energético e a pós-carga, certo? Então, de certa forma, tá certo chamar pressão de pós-carga nesse sentido. Deu para entender? Por causa da lei de Laplace. Mas é incompleto você simplesmente dizer, ah, esse paciente aqui tem a pós-carga maior do que esse, porque esse está com 140 de sistólico e esse aqui está com, sei lá, 90 de sistólico. Você não sabe o que está acontecendo. Você precisa entender um pouco mais, certo? Ficou claro até aqui? Deixa eu ver se dá para continuar. Vamos mais 15? Ou querem... Porque quinta a gente tem outra aula, mas acho que a próxima aula vai ser online. Pode? Tá fluindo? Então, outra coisa que eu quero que vocês percebam por essa figura aqui, eu falei para vocês que essa distância aqui é o quê mesmo? Volume sistólico. Então, na hora que eu aumento a pós-carga, e isso o Renan vai me responder, não é possível. Me diz uma substância aí farmacológica que aumenta a pós-carga. Se tu me disser isso, aí eu vou me retirar da sala. Não, você não vai ser. Renan, uma substância farmacológica que aumenta a pós-carga. Pronto. Na hora que eu ligo a noradrenalina no paciente, o que é que eu estou fazendo? Eu tô sacrificando, para dar pressão, eu estou sacrificando o volume sistólico, ou famoso fluxo. Então, é por isso que num paciente que tem um IC aguda, você ligar uma nora, às vezes você está piorando a vida do doente. Tá? Eu tenho muito mais para falar para vocês, mas eu vou mostrar um pouquinho para dar uma animada aqui. Vou mostrar para dar uma animada. Olha aí quem tiver no telefone, olha se está mostrando aquela tela. Alguém entrou? Gente, não entre no simulador quando eu tiver, senão ele cai. Eu nem tenho você. Tem sim, que eu mandei no grupo. Também. Eu acho que eles deveriam ser. Sem pegar cena, tá? Sim. Você não estudou? Pior aqui. Eu não vai se baixando na tela. Pra você. Mas estava, né? A câmera tá compartilhando essa tela. Isso foi. Tá mostrando o simulador? Legal. Turminha, então é o seguinte. Eu vou parar de compartilhar só para eu colocar aqui uma situação para vocês. Tá? Para vocês não olharem. Mas a gente tá vendo que Eu te posso. essa daí é do Oscar. Calma. Não, ainda não mexi em nada. Coisa aí, é o simulador. Não, é que Muda um pouquinho aí após carga. Peraí. Calma. Esse andar aqui, pelo amor de Deus, eu já entendi a praia. Falta da prova. Mas essa prova geralmente fica a tendência. Tipo, eu posso uma foto do celular. Eu vou botar a bolsa. Então, tipo, assim, A, B, C e D. Foto do meu livro de história. Alguém mexendo na tua cara. Acha que é sessão? Não, ele foto comparativo com algum, senão vai ser como. Calma, que eu tô terminando aqui de bagunçar para vocês ajeitarem para mim, tá? Bom, então, turminha, esse aqui é o senhor Renan. Deixa eu mostrar aqui para vocês, já com o monitor. Bom,
Peraí que deu ruim aqui. Como é mesmo para estender? Escolher o conteúdo, tela estendida, ok. Não, não é tela estendida, é duplicar, né? Tela inteira. Pronto. Ah, tá mostrando nada, não? Não? Você tem que colocar. Ah, deixa. Alguém vai. Simulação, você acha que vai? Não. Mas acaba, eu vou chegar depois, né? Calma, gente. Se não der, é só. Ok. Pronto. Me digam aí se deu. Foi? Beleza. Então, eu tenho aqui, gente, senhor João. Ele foi encontrado desacordado em casa, tá? E vocês trabalham num centro terciário de hemodinâmica. Esse doente, ele teve uma PCR no caminho até o hospital. Foi relatado que houve um ritmo de FV e ele conseguiu ser reanimado após apenas um ciclo, tá? E aí, fizeram um CAT, abriram um ADA e o pessoal da hemodinâmica estava com muita boa vontade e mandou para vocês como SWAM. Então, tá aqui o paciente e eu queria saber o que vocês acham desse paciente? Número 1, qual o diagnóstico? O que está acontecendo aqui? É um choque? De que tipo? Cardiogênico. Antes disso, vamos lá. Ele é um choque hiper ou hipodinâmico? Ele é um choque hipodinâmico. Por quê? Débito cardíaco baixo. Perfeito. Dentro dos choques hipodinâmicos, se eu falasse para vocês que esse cara tinha caído de uma moto, isso não poderia ser um choque hemorrágico? O que que fala contra? A PVC está de 15. Então, isso já me coloca numa categoria de choques hipodinâmicos específicos, certo? Pode ser um tamponamento, né? O cara acabou de fazer um CAT ali, sei lá, vai o que aconteceu alguma coisa. Pode ser realmente ali uma disfunção grave de ventrículo esquerdo, uma miocardite, né? Pode ser um pneumotórax hipertensivo, dá choque hipodinâmico também com PVC mais alta. Mas então é um choque hipodinâmico. Pela história que eu contei, parece um choque cardiogênico, como o Felipe falou. Como é que eu faço aí para resolver? O paciente tá ruim. Tá no plantão aí de vocês. Acabou de chegar a hemodinâmica. A pressão agora é 67/53 com 59 de média. Eu tenho uma PVC de 15, uma capilar de 49. Obviamente ele está entubado, porque com 49 ele estaria morto, né? Estaria em demargou de pulmão com a saturação de 40. Você prefere vasodilatar primeiro, mesmo com essa pressão? Qual que é a droga que você quer? Não precisa de diferença no cabeça de pressão. Tá, mas qual é a Tridil? Não, é porque ele tá falando assim. Tá bom, vai, Tridil. Não, pode ser, pode ser. Você vai ligar a mente e pode deixar uma baixa pressão. Tá bom, vamos lá, Tridil. Você quer que aumente mais? Eu tô em 25 microgramas a minuto. A pressão tá sustentando, né? Tá, bora. Tá melhorando, tá melhorando. Aí aumentou o volume de estoura ou não? Aumentou. Ah lá. Tá bom, vamos manter aí como tá. E aí, continua com uma capilar de 44, uma saturação venosa de 46, unidade cardíaca de 2,4. E aí, faz o quê? Você vai dormir com esse... Não, mas é contrativo. Beleza? Então, nós vamos agora para a Andobutinha amiga. Qual é o número da Andobuta que vocês querem aqui? 5. Nossa,
Vocês são... Eu ia falar 2,5, né? Mas Não é mais, gente. Você quer achar cardiogênico, velho? Dezão, velho. Dezão aqui pra começar. Sim. Ó, então vamos lá. Quantos? Eu queria Dobutan antes. E aí depois eu vasodilataria. Aí vasodilataria no talo. Entendeu? Porque aí você inicia o vasodilatador antes, você fica meio amarrado. Se você tá Não, sendo muito você pode sincero, vacilar ele já bate forte. o olho, ele já viu uma cascada muito, tava muito, não dava pra ver isso. Não, veja, o seu raciocínio não tá errado. É só que você, quando você faz isso, você vai ter que vasodilatar um pouquinho, aí você vai depois ligar a dobuta, aí depois você vai ter que torar a mão no vasodilatador. Tá bom. Chefe, agora essa curva só é para estudo, né? Que curva? Esse loop. Sim, sim, isso aqui é um simulador. Não, você não, Não existe, não existe. Não, existe. O Fernando fez o doutorado dele com curva PV, mas aí é em laboratório, você tem que fazer as curvas PVs, não, mas na beira do leito não tem, não. Vamos lá, gente. Agora eu tô com a PVC de 15, uma POAP de 47 e a pressão tá 82 por 63. 69% de SVO2. E aí, vão dormir? Isso é o mesmo caso. O mesmo caso. O que eu posso fazer para diminuir essa POAP? O que é a POAP? É a pressão de enchimento esquerda, né? Vocês querem um balão? Eu posso ligar o balão. Não, Mas pode. Vamos ligar. Agora você pilota o barulho. Pediu, ganhou. Cadê mesmo o balão aqui? Device, né? Não é. Acabei de ir lá. Não, mas tem aqui. Eu sei que tem. Eu que esqueci onde é que ele tá. Ah, tá aqui, ó. IABP. Olha aí, ligamos o balão. De balão. Ah, caiu um ponto a POAP. Tem que causar esse paciente. Perfeito, vamos vasodilatar. Mete o pau no tridil, gostei. Essa é a vibe. Vamos lá. Só que pode, eu prefiro. Vamos tirar e vamos botar Niprid, vamos. Niprid 2. Lembrando que 2 já é uma dose alta, viu? Para quem não tem mão disso aí. Ó, então a gente aqui já conseguimos baixar um pouco essa POAP. Talvez tolere mais, então vou subir um pouquinho esse Niprid, tá? Para ver se ele tolera aqui baixar um pouco mais essa POAP. Por isso, gente, vocês vão ver que esse tipo de doente, vocês têm que baixar a pressão, porque vocês têm que favorecer fluxo. Esse doente é o doente do fluxo. Então, gente, desculpa, mas foda-se, é 60 de média mesmo, é 7 por 4, ó. Tem gente que vai se incomodar com esse valor aqui, mas esse valor aqui é o suficiente para gerar isso aqui, ó. Para gerar isso aqui, o cardiac power output ele aumentou. Alguém sabe o que é cardiac power output? Olha aqui, a capilar caiu, a PVC subiu por causa daquele motivo que eu expliquei para vocês, porque aumentou o retorno venoso. Então, ela subiu. O que pode acontecer mais aqui, gente? O que vocês iriam fazer para esse paciente? Vocês fazem todo dia. Diurético, garota. Eu fiz de propósito. Esse paciente está super congesto. Vou jogar aqui, ó, para 1.200 de pré-carga, que é uma pré-cargazinha bem baixa. Só que agora, ó, vocês vão ver o efeito na pressão. Então, agora eu vou ter que ir lá e vou diminuir o Niprid. Estão vendo aí? Eita, eles mesmo fazer a M. Liga na hora. liga na hora. Oi? Liga teu boto. Ligo porque a vasodilatação é mais eficaz. Não tem como, é bem melhor. Entendeu? Bom, aqui, olha o que aconteceu agora, gente. A POAP de 18, velho. 68, tá bom demais.
Tá perfeito pro primeiro dia. Então, você tá 2%. E, ó, 68. Não, sério, Nath, ó, 68 pode ficar de boa aqui. Ó, no mundo ideal, a POAP melhor aqui seria 15. Mas às vezes, gente, vocês não vão conseguir isso no primeiro momento, não, velho. E é por isso que o doente está entubado, até as coisas se melhorarem. Aqui, a gente supõe que esse paciente ele vai melhorar a contratilidade. O que que me faz, por exemplo, pensar que eu preciso canular esse paciente aqui no ECMO VA? Ele tem que ter algum critério de piora. Ou seja, eu fiz tudo o que eu podia de terapia farmacológica, ele já tá com balão e o cara continua piorando TJ, TGP, né? Mostrando sinais de hipoperfusão, débito cardíaco é um lixo. Aqui, gente, ó, ainda tô com dobuta de 10, eu ainda posso subir mais, eu vou jogar aqui com 16 de dobuta. Ó, aí vai baixar mais ainda essa POAP. Então, assim, ainda teriam coisas que a gente podia fazer. Mas esse não é um doente extremis, que é o doente que a gente, por exemplo, canula um ECMO VA ou indica aí qualquer outro tipo de assistência, tá? Esse paciente aqui tá resolvido, ó. Eu tô agora com SVO2 70, um débito cardíaco de 4,5. O cardiac power output tá ruim porque eu botei aqui uma elastância ventricular final muito baixa, ou seja, um coração fudido, tipo, que era uma coisa até que eu deveria ter feito, que eu queria ter mostrado para vocês. Eu vou fazer isso agora, ó. Prestem atenção na fração de ejeção desse ventrículo, tá em 29. Eu vou desligar o vasodilatador. Olha o que vai acontecer com a fração de ejeção. Eu vou desligar a dobuta também. Não, ele vai morrer, mas olha a fração de ejeção. Tava 29. Ó. Então, a fração de ejeção, gente, ela não é um bom marcador da função ventricular. Porque, de fato, olha o que está acontecendo aqui. De 18, só de eu ligar um inotrópico e ligar um vasodilatador sistêmico, eu ganho 10% de fração de ejeção. Por quê? Porque ela depende da carga contra a qual o ventrículo está operando. Certo? Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, que eu vou falar isso em todas as aulas que a gente usar o simulador, para que isso fique medular, da forma que eu aprendi, eu acho que vai ser muito bom para a vida de vocês. Como é que vocês sabem se esse choque ele é de predomínio direito ou esquerdo? Lembrem de utilizar a PAP, que é o índice de pulsatilidade da artéria pulmonar. Por exemplo, nesse caso agora, eu tenho 36 menos 24. A PAP, ela é a pressão arterial sistólica da pulmonar menos a diastólica da pulmonar dividido pela PVC, que é um índice para você avaliar a performance do VD. Por que ela é tão interessante? Porque ela pega um substituto de volume sistólico do VD, que é o que o VD tem que fazer, né? Jogar volume para frente, dividido pela pressão, pelo meu substituto do que eu tenho da pressão de enchimento do VD, que é a PVC. Então, é óbvio que se esse valor estiver baixo, é porque o volume sistólico do VD está baixo e as pressões de enchimento estão altas, ou seja, é um VD falido. Então, um valor de PAP abaixo de 1,5 preocupa, abaixo de 1, em geral, é um doente que provavelmente vai precisar até de assistência, tá? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, eu tô com o balão ligado, mas eu tô com os inotrópicos e as feitiçarias estão todas desligadas, né? Inotrópico, vasodilatador. Então, aqui eu teria 36 menos 24 dividido por 3. Eu tenho uma PAP de 4. Então, esse choque não é de VD. Então, aqui é primordialmente um choque de câmaras esquerdas, porque eu tenho uma pressão capilar pulmonar alta, certo? E uma PVC baixa. E uma PAP baixa. Então, a primeira coisa que vocês vão olhar, e se por acaso eu tivesse essa pressão de enchimento, a POAP alta e a PAP alta, baixa, aí vocês iam dizer, não, Luiz, é biventricular. Então, todas as vezes que a gente for fazer esse exercício, eu vou perguntar para vocês qual é a disfunção predominante aí. É esquerda, direita ou é biventricular? E é simples assim, é medular, tá? Vocês vão fazer essa conta. Mas tem como ele tá com como ele tá com a disfunção ventricular direita, com a PVC baixa e a pressão capilar pulmonar alta. Isso é só direita? Não ser esquerda? Não. Se for só direita, ele não vai ter capilar alto. Não tem como ter capilar alto. Então, por isso que eu tô perguntando desse índice. Não, o índice é a pressão da artéria pulmonar sistólica. Isso. Não, sim. Então não tem nada a ver com POAP, o índice. Você usaria esse índice, porque você não poderia só olhar para Só para PVC? Pra questão. Tem gente que só olha para PVC, mas eu acabei de explicar para vocês que a PVC ela muda de acordo com o retorno venoso. Certo? Foi uma coisa que eu te falei. A outra coisa é o seguinte:
Vamos pensar que o cara, ele tem um TEP, tá? E aí, Renan, por algum acaso, esse cara tá com uma sonda nasogástrica aberta e tá drenando 6 litros nos últimos 2 dias. Esse cara tá ele tá com o tanque vazio. Então, a PVC dele pode estar um pouco falseada por isso, certo? Então, usar só a PVC não é o melhor critério. A PAP, ela tem repercussões até para prognóstico em doentes pré-transplante. Então, ele é um indicador que vai ser melhor, mas tem vários indicadores. A sua pergunta não é ruim. Porque, na verdade, a sua pergunta é ótima. Porque quais são as coisas que a gente usa para saber se é direita ou esquerda? É a PAP, é a PVC, é a diferença entre a POAP e a PVC, porque se elas tiverem, a PVC tiver mais alta que a POAP, pode ter certeza que tem um pior aí de performance ruim de câmera direita. E tem gente até que fala em proporção PVC e POAP. Se eu não estou enganada, é 0,6 o valor que eles usam. 0,7 eu posso checar isso para você. Em geral, a PVC, ela é uns 3. Mais alto que a PAP, é quase certo que tem alguma disfunção ventricular direita. E o que eu tô te oferecendo aqui não é tirando esse teu raciocínio, é te dando uma informação a mais, que é a forma como os transplantadores eles usam. A equipe do TX cardíaco, quando ele vai avaliar um doente, saber se ele tem disfunção direita ou esquerda, ele usa a PAP. Certo? Tem. A diastólica e a apoap, em geral, elas são muito próximas, certo? Se você não tiver, vamos pensar que o balão ele não está encunhando, mas você sabe que você tem uma diastólica boa, você pode presumir mais ou menos a apoap daquele paciente baseado pela pressão arterial pulmonar diastólica. Por quê? Porque o fluxo, ele tem que ser anterógrado, você concorda? Sim. E eu não falei para vocês que vai ter alguma queda de pressão para gerar fluxo? Então, a pressão nesse ponto A vai ser vai ser maior do que a pressão nesse ponto aqui, que vai ser maior do que nesse aqui e nesse aqui. A diastólica, ela tá aqui, a POAP, ela tá aqui. Então, elas são próximas. Qual a situação que elas não são próximas? Quando eu tenho remodelamento vascular pulmonar, ou seja, eu tenho hipertensão arterial pulmonar. Aí é a diferença da pré e pós-capilar. Aí é a tal da diferença da pré e pós-capilar. Aí a gente vai usar aqueles gradientes lá. E aí isso é matéria para um outro momento. Senão vocês vão sair daqui, vão topar ali e é capaz de passar mal. Deu para entender, gente, até aqui? A gente continua, então, na quinta-feira. Eu acho que eu vou fazer online. Porque vocês assistam daqui, tá? Aí tem como a gente organizar para eu conseguir ver vocês, será? Então, né? Abrir o Meet, não? Acho que ele liga no Meet lá. O Meet fica. Eu acho que a gente Ou se não, vocês entram cada um no seu celular. E aí eu fico olhando a carinha de vocês, pode ser? Pra gente ficar nessa coisa da interação, sabe?